E tu disseste, né? Pô, eu fui o primeiro a dizer que ele deveria ser aclamado. Eu não estou desdenhando do ato comprar a Arena, mas porque só comprar a Arena faz com que ele deveria ser aclamado e inclusive a ponto de tu olhar assim, o meu projeto não tem nem como competir, a ponto de tu retirar a candidatura. Então, talvez se algum dia vocês tiverem um gesto similar, tu possa compreender. Tudo bem, tu granalizaste, né, nesse sentido. Primeiro que a gente não precisou comprar porque o estádio era nosso, né? Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, não te esquece de deixar o sininho ativado, né, para que daí todos os conteúdos novos estourem no teu celular, compartilhamento, like, tudo isso é muito importante para o conteúdo ter cada vez mais engajamento por aqui. KTO.bet.br é minha parceira. E no comentário fixado tem um link para tu te cadastrar, te registra lá, vem dar essa brincada. Vamos aproveitar tudo que a plataforma tem para nos oferecer. Seleções, agora vai voltar o Campeonato Brasileiro, depois também as principais ligas europeias, tem tênis, tem vôlei, tem futebol americano, tem, uma série de oportunidades para tu te divertir lá na KTO, beleza? Não te esquece, claro, que é uma plataforma para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar sempre com moderação e responsabilidade, tá? Cara, esse início do conteúdo aqui, eu resolvi postar para vocês darem uma olhada. Aconteceu nos Donos da Bola agora nessa segunda-feira, em que o Calef foi lá, né, concedeu uma entrevista como candidato a presidente do Grêmio. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, principalmente com convidados nos programas, porque eu acho até deselegante e tal, mas como ele quis granalizar e criar uma narrativa, acho interessante a gente pegar e botar um contexto, né, para cada um entender o que significa a Arena, o que significa o Beira-Rio, né? Assim como significa o próprio Eucaliptus, o que significa a gente ter Copa do Mundo no nosso estádio, enfim, e uma série de questões. E nessas narrativas, eu acho importante a gente falar sobre a questão do estádio, mas também acho importante a gente falar sobre outras narrativas, como, por exemplo, 2005, que estão tentando criar aí mas não vai adiantar nada buscar o título de 2005, reivindicar na CBF, não vamos ganhar, ou, que papelão, que coisa ridícula. E sem contar o seguinte, né, a mídia tradicional tá tirando onda. Não, agora vai todo mundo pra Guete, então, para comemorar um título de 20 anos. Mais uma vez. Porque é o seguinte, cara, a questão de 2005, o Inter tá não só terminando de organizar suas coisas juridicamente, né, seus argumentos jurídicos para ir à CBF, provavelmente na próxima semana, tá? Mas eu acho que em meio a esse título, o Inter conseguindo isso, tem que buscar, cara, Muricy, tem que buscar os principais jogadores daquela época, de 2005, e fazer, sei lá, um evento, um jogo festivo, daqui a pouco um lance de craque, os jogadores daquela época contra os amigos do D'Alessandro, enfim, alguma coisa o Inter tem que fazer para venerar Muricy Ramalho. Primeiro, um cara que mudou tudo, né? Quando ele chega aqui e ele começa a organizar a equipe do Internacional, faz o time subir de patamar, ele inicia, né, a campanha basicamente de 2006 na nossa Libertadores, depois Mundial com o Abel, claro, Libertadores é Mundial, mas Muricy, ele precisa ser reverenciado na história do Internacional, tal qual Minelli, tal qual outros grandes que tivemos na nossa Casa Mata. E aí aqui a gente tem que pegar e fazer de alguma forma algum evento para que o Beira-Rio consiga, de pé, aplaudir, né, o tetracampeão brasileiro em sequência. Porque ele seria 5, 6, 7, 8. Depois 6, 7, 8 com o São Paulo. Sem contar ainda depois ele ganha com o Fluminense. Enfim, o cara é um monstro. E a gente precisa assim venerar Muricy Ramalho, tá? O Flamengo tá enchendo o saco de novo pelo Vitão. E aqui tem muito bastidor de novo, né, cara? Primeiro porque o Inter não quer vender o Vitão para o mercado nacional.
E a gente pode até lembrar do Maurício, que o Inter também não queria vender para o mercado nacional. Chegou o Palmeiras lá com um valor substancial, 8 milhões de euros, e acabou levando o meia do Internacional. A diferença é que o Inter, precisa de dinheiro, 2, tem uma questão da dívida com o Thiago Maia. Aí os caras vão tentar abater a dívida e tentar colocar um pouco mais de dinheiro em cima. E olhe lá se queiram ou quiserem colocar. Então o Inter não vai vender o Vitão. Saiu esses dias de que o Flamengo faz um grande levante, uma lista, né, de jogadores para pegar e investir agora em 2026. Colocaram o Vitão como se achando, tipo assim, como se tivessem indo comprar uma laranja na quitanda, né? Não dá, né, velho? Não dá pra gente pegar e aceitar desse jeito assim, tão calado. Vitão não sai pro Flamengo. O Vitão, ele vai, se sair, para a Europa, assim como ia para o Betis, e no final das contas o clube espanhol não pôde fazer a transferência pela questão do fair play financeiro, tá? Então esqueçam o Vitão nesse momento. Tem uma outra movimentação de mercado que eu vou falar com vocês, que é a questão do Everton, goleiro do Palmeiras hoje, que tem o contrato até dezembro de 2026, tem 37 anos, já ganhou muita coisa pelo Palmeiras, mas nesse momento ele está um pouco contestado pela torcida, vive um momentinho conturbado, porque lá os caras pressionam mesmo, não interessa, principalmente Mancha Verde, né, Gaviões também e tal. O que acontece? O Inter observa essa situação do jogador para, se ele tiver, por um acaso, um rompimento de contrato antes de dezembro de 2026, aí o Inter está de olho. Opa, interessante. E aí eu quero trazer para vocês aquilo que eu falei nos conteúdos agora dos últimos dias, quando o Rocher está questionado dentro do Beira-Rio. Não só do departamento médico, mas algumas pessoas já falam para o presidente, já falam para o Bisol, também trocam uma ideia ali com os integrantes da comissão técnica permanente, direção, né, da Alessandro Mazuco. Cara, a gente não sabe o que vem com esse cara aí. E eu já disse mais uma vez, o contrato do Rocher vai também até dezembro de 2026. A gente não pode deixar um cara ir para uma Copa do Mundo sem renovar o contrato dele. Logo, a janela de transferências do Rocher é agora. Agora, no início do ano, para tentar ganhar um dinheirinho mínimo e aí ele pegar e fazer o seu futuro em outro clube. Por quê? Porque se nós não renovarmos com ele, ele for jogar uma Copa do Mundo e for destaque lá, cara, tá cheio de empresário na Copa do Mundo. Então, o mais simples do mundo é tu ir lá e fazer um pré-contrato com o cara, se a gente não tiver renovado o contrato, né? E aí ele sai de graça. E o Inter fica ali chupando o dedo e fica no pincel. Então, é a janela para fazer negócio com o Rocher agora. E aí, daqui a pouco, tu consegue trabalhar o Everton, tu consegue trabalhar um outro goleiro um pouco mais experiente, assim como o Inter fez com o Fabrício, assim como o Inter já queria fazer com o Ivan, não é experiente, claro, mas é um cara que chegou para fazer sombra para o Rocher e para ser o primeiro goleiro assim que o Rocher fosse para as eliminatórias, né, para as datas FIFA. Então fica essa questão do Everton, a gente vai monitorando e trazendo informações para vocês aqui. E na questão agora para o jogo, né, diante do Mirassol, 8 horas da noite, lá em São Paulo, quarta-feira, Campeonato Brasileiro, né, voltando, acabando a data FIFA. Hoje ainda tem Carboneiro e Borré, né? A Colômbia joga hoje contra o Canadá nos Estados Unidos. E aí, em cima disso, a gente tem o Carboneiro e o Borré fora, o Benítez está na Ásia com o Paraguai, mais o Rocher e o Juninho que estão no departamento médico. A expectativa é se o Alan Rodrigues, que ontem treinou normalmente, vai integrar a delegação, ou se vai ficar para o jogo do Bahia. A tendência era que entre Mirassol e Bahia, um dos dois ele já estivesse disponível para o técnico Ramon Dias. Então, é uma expectativa muito grande em cima da viagem, né? Que o Inter já treinou, depois almoça no CT e vai para o aeroporto Salgado Filho e aí sim, né? Embarca para São Paulo para voltar ao Campeonato Brasileiro e aos seus compromissos pelo Nacional. O time está escalado, pelo menos é a tendência, com o Oscar Romero no lugar do Carboneiro. Tá? Antony, Vitão, Mercado e o Vitor Gabriel, os dois volantes, Thiago Maia e Bruno Henrique, mais os dois laterais, né, que são o Aguirre e o Bernabé, Alan Patrick,
mais na frente lá o Vitinho e o Oscar Romero. Tu mudaria alguma coisa? Quem sabe tu negociaria o Vitão com o Flamengo? Não, né? Pelo amor de Deus. Bota aí nos comentários o que tu acha desse conteúdo todo aqui, o que tu acha dessa questão do Calef, o que tu acha dessa questão de 2005. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia aí, porque sempre tem muito para falar do nosso Colorado. Não te esquece que se tem, né, seleção, data FIFA, tem futebol na TV, tem Hora do Pastel na tua casa. Aproveita o cupom Grenal10, leva desconto no teu pedido e tem, obviamente, né, uma franquia pertinho da tua casa, porque é a maior franquia de pastéis do mundo. Valeu? Um forte abraço. Tchau.